É o maior mistério da aviação de todos os tempos. Como assim? Perdemos algo tão grande quanto um 777? O voo 370 da Malaysia Airlines desapareceu sem deixar rastros. Senhoras e senhores, estamos muito tristes esta manhã. É inédito um avião desaparecer. Com poucas pistas para continuar, peritos da aviação consideram muitas teorias. Um incêndio poderia afetar o sistema elétrico. A possibilidade de um sequestro vem à mente. Se for um problema mecânico, precisa ser corrigido. Os peritos examinam as evidências disponíveis mais atentamente. Uma coisa que você aprende é não descartar nada. E se deparam com uma explicação chocante sobre o que aconteceu. Será muito difícil dizer sim, nós resolvemos isso, nunca mais vai acontecer. Essa história é baseada em relatos oficiais e depoimentos de testemunhas. Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, Malásia. O voo 370 da Malaysia Airlines se prepara para um voo noturno para Pequim. Senhor, aperte o cinto, por favor. 227 passageiros estão a bordo. 152 deles são cidadãos chineses. O Malaysian 370 é o voo noturno para casa. Bombas de combustível? Na cabine, Confere. o comandante Zahari Ahmad Shah está no comando. Um piloto experiente que está há 33 anos da companhia aérea. O copiloto Farik Abdul Hamid Flaps em posição. é menos experiente. Esta é a primeira vez que ele voa em um Boeing 777 sem um instrutor. Lista de verificação completa. Prontos para decolar, comandante. Ótimo. O processo de decolagem em qualquer companhia aérea comercial é um momento cheio de detalhes. Ex-piloto comercial e da Força Aérea, John Nance é um perito em segurança da aviação reconhecido internacionalmente. É um dos motivos que, mundialmente, começando nos Estados Unidos, muitos anos atrás, dissemos cabine estéreo abaixo de 10 mil pés, sem conversa insignificante, porque você tem que se concentrar. Malaysia 370, pista 32 direita. Liberado para decolar. 32 direita, liberado para decolar. Malaysian 370, obrigado. Por que não diz que estamos prontos para decolar? Comissários de voo queiram ficar em seus lugares para decolagem. 40 minutos após a meia-noite, o voo 370 recebe liberação para decolar. Muito bem, vamos lá. A tripulação monitora a velocidade ao acelerarem pela pista. V1. Alternar. A decolagem parece rotineira. Conforme o avião sobe, o controlador direciona a tripulação para um waypoint, ponto fixo de navegação chamado Igari. Malaysia 370, vire à direita para Igari. Ok, para Igari. Malaysia 370, obrigado. O 777 é um dos aviões mais automatizados do mundo. A tripulação pode simplesmente inserir a posição do waypoint no computador de voo. Igari inserido. Confirme, por favor. Executar. Pilotar um grande avião feito 777 é gerenciar o avião, porque não há muito mancha envolvido no voo. E sim, muito controle de uma quantidade grande e sofisticada de eletrônicos. A trajetória de voo do Malaysian 370 agora os levará pelo corredor de ar que sobrevoa o nordeste do Golfo da Tailândia, antes de continuar para Pequim. A viagem leva cerca de 6 horas. Malaysia 370. Mantendo o nível 350. 20 minutos após a decolagem, eles atingem a altitude de cruzeiro, 35 mil pés. Quando você coloca um jato enorme na altitude e em piloto automático, já estabilizou, conferiu a lista de controle, é hora de se soltar e relaxar um pouco. A tripulação vai agora monitorar o piloto automático até estarem prontos para pousar. Os controladores em Kuala Lumpur só rastrearão o avião enquanto estiver em espaço aéreo da Malásia.
cerca de mais 20 minutos. Assim que o avião cruzar o Golfo da Tailândia, os controladores no Vietnã assumirão o controle. O controlador em Kuala Lumpur faz uma última transmissão a 1h19 da manhã. 370, contato Ho Chi Minh, 120, decimal 9. Boa noite. Boa noite. Malaysian 370. Descobrimos que o que foi dito na cabine de voo do 370 da Malaysia era só rotina, absolutamente padrão. É o que os pilotos das empresas aéreas e controladores de voo dizem uns aos outros. Espera-se que a tripulação contate os controladores do Vietnã em menos de 1 minuto. Mas 19 minutos depois, nenhuma notícia do voo 370. Malaysia 370, aqui é o Ho Chi Minh. Queira contatar o controle. Malaysia 370. Os controladores do Vietnã e da Malásia tentam desesperadamente contatar o avião desaparecido. Malaysia 370, está me ouvindo? Malaysia 370, aqui é Kuala Lumpur. Está me ouvindo? Não há resposta da cabine e nenhum sinal do avião no radar. O voo 370 desapareceu sem deixar rastro. É sem precedentes um avião desaparecer do radar dessa maneira. E sem qualquer explicação. Malcolm Brenner é reconhecido como um dos principais especialistas do mundo em causas de desastres da aviação. Ele estudou o desempenho humano para a NASA e para a Força Aérea Americana e investigou dezenas dos maiores acidentes para a Agência Nacional de Segurança nos Transportes. Esse acidente atraiu a atenção mundial de um jeito que eu nunca vi em 41 anos de carreira na aviação. Esse provavelmente será o principal mistério na história da aviação comercial e na história da aviação, na verdade. Todos viam o caso de Amelia Earhart como o principal. Acho que esse o substitui. Senhoras e senhores da mídia, estamos muito tristes esta manhã com as notícias do 370. Familiares atordoados exigem respostas da companhia aérea. Enquanto peritos da aviação do mundo todo lutam para tentar explicar o que pode ter acontecido com o avião desaparecido. Nessa situação, é tudo considerado, incluindo desorientação, fumaça, fogo, colisão no ar, tudo. Descobrir o que causou esse desaparecimento é crucial para toda a indústria da aviação. Se for um problema mecânico, precisa ser corrigido. Se for algum tipo de brecha na segurança, precisa ser corrigido. Se houve algo errado com a carga, qualquer que tenha sido o problema, tem que ser resolvido. As autoridades da Malásia lançam imediatamente uma busca maciça pelo voo 370 da Malaysia Airlines. Austrália, Estados Unidos e China logo se juntam à busca. Nos 2 primeiros dias não tínhamos ideia do que pensar, exceto que não conseguimos achar o avião. É difícil saber onde procurar. O voo 370 desapareceu sobre o Golfo da Tailândia, onde a cobertura por radar é limitada. Os sistemas de radar abrangem cerca de 10% da superfície da Terra. Não há sistemas de radar além daqueles em navios nos oceanos. Então, você tem uma incapacidade física para cobrir a maior parte da superfície terrestre onde há oceano. Nenhum navio na região relatou ter avistado um avião no radar. E não há sinais de destroços da aeronave boiando. Desesperados para salvar qualquer sobrevivente em potencial, exploradores recorrem a outra tecnologia. Chama-se ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, ou Sistema de Comunicação entre uma aeronave e as estações terrestres. O sistema ACARS usa satélites para transmitir informações entre o solo e a aeronave em voo. Chris McLaughlin é vice-presidente da Inmarsat, a empresa que cuida da rede de satélites. É uma forma primária de comunicação entre os controladores, a companhia aérea e os pilotos no ar. A ACARS deveria ser um elo sem conceito onde você seria capaz de rastrear uma aeronave, porque estaria se comunicando com ela. Ao contrário do GPS, a ACARS não fornece dados de localização constantes. Mas o que ela fornece é informação vital sobre o desempenho do avião.
incluindo crucialmente a carga de combustível. Isso permite que os investigadores estimem o quanto ele pode ter voado. Mas sem saber a direção do voo, não há muito com o que prosseguir. A área de busca cresce para mais de 260 mil quilômetros quadrados. O elemento mais assustador foi dizer que não sabíamos onde o avião estava. Como assim perdemos um rastro de algo tão grande quanto um 777? Essa não é a primeira vez que um avião desaparece. O voo 447 da Air France desapareceu sobre o Oceano Atlântico em 2009. Embora destroços flutuantes tenham sido encontrados dias depois, levou quase 2 anos para achar os destroços submersos. Leopold Sartorius foi um investigador importante durante essa busca. No caso da Malaysian, aparentemente a área de busca é pelo menos 3 a 4 vezes maior que a área de busca original do Air France 447, que por sua vez já era enorme. Os investigadores franceses acabaram concluindo que os pilotos do voo 447 da Air France cometeram uma série de erros espantosos que levaram ao acidente. Essa conclusão teria sido impossível sem a recuperação das caixas pretas do avião, que estavam no fundo do mar. O que acha que temos que fazer? Eu não sei, está caindo. Tínhamos muito mais do que os investigadores parecem ter hoje no caso da Malaysian. Mas com o que tínhamos, era muito difícil chegar a conclusões sem obter os registros de voo. Na busca pelo voo 370, não há tempo a perder. Correntes marítimas podem estar movimentando as caixas pretas, ou pior, enterrando-as sob o silt. Uma revisão cuidadosa do manifesto de passageiros pela polícia da Malásia levanta uma questão alarmante. 2 passageiros entraram no avião ilegalmente. Logo no início dos casos, concluímos que passageiros usaram passaportes roubados e que estavam no banco de dados da Interpol como passaportes roubados. De repente, parece possível que o voo 370 não tenha caído. Talvez os sequestradores tenham assumido o controle do avião. Comecei a ter esperanças, pois não parecia que havia destroços na água. Se esse não era só um sequestro, mas uma captura de reféns, e teríamos uma exigência pelos 200 e poucos reféns para serem repatriados, se certas coisas fossem feitas. Essa era a melhor esperança. Contate Ho Chi Minh 120 decimal 9. Boa noite. Boa noite, Malaysian 370. Desde o 11 de setembro, sequestros em pleno ar são extremamente improváveis. Quer que eu pegue um café para você? Não, obrigado. Mas não impossíveis. Uma coisa que você aprende em qualquer forma de investigação de acidente é não descartar nada. Se o comandante ou o copiloto precisarem usar o banheiro, eles têm de sair da cabine. Tom Fuentes é qualificado para analisar como um sequestro pode se desenrolar. Ele trabalhou 29 anos no FBI. Então, toda segurança no mundo não significa nada quando saem do ambiente controlado da cabine. Leve-me à cabine, ou eu te mato. Está bem, está bem. Fique calmo. Não machuque ninguém. O que você quer? Abra a porta da cabine. Está bem. Agora. Está bem. A falta de qualquer exigência seria incomum, mas sequestros nem sempre seguem um esquema. O desaparecimento do voo 370 poderia ser um caso de sequestro que saiu errado? Sempre existe possibilidade de que tenha sido o plano do Malaysian, ele falhou. Que por um ou outro motivo não saiu conforme o esperado, e esse é um dos motivos de ser difícil de entender. Um sequestro que falhou aconteceu em 1996 a bordo da Ethiopian Airlines, voo 961. O Boeing 767 fazia uma viagem de rotina de Addis Abeba para a Costa do Marfim, quando 3 jovens etíopes agiram. Sai daí.
Sai daí! Vou ir pra Austrália. O quê? Leve-nos pra Austrália. Não temos combustível para chegar até a Austrália. Temos uma bomba. Se você não fizer o que a gente mandou, a gente vai explodir esse avião. Só temos 2 horas de combustível. Os sequestradores não acreditaram no comandante quando ele disse que o 767 estava ficando sem combustível. 3 horas depois, perto das Ilhas Comores, o jato atingiu a água a mais de 370 km por hora. (125 das 175 pessoas a bordo morreram, incluindo todos os sequestradores. Um sequestrador teria entrado à força na cabine do voo 370? Só mantenha calma. Estou incluindo as coordenadas, viu? Achei que havia uma possibilidade muito forte de que, se o avião tivesse feito a volta, ele poderia ter caído na floresta da Malásia ou na floresta da Indonésia. Se ele atravessou toda a vegetação até um pântano, que evitaria que o fogo fosse encontrado, seria bem fácil para um avião cair na floresta e não ser encontrado. Agências do mundo todo procuram registros de radar atrás de pistas. E então, em 11 de março... Boa noite, senhoras e senhores. 3 dias depois do desaparecimento, as Forças Armadas da Malásia liberam dados de radar que parecem sustentar a teoria de sequestro. 3 minutos depois da última comunicação por rádio, o voo 370 fez uma curva acentuada e saiu do curso. No momento em que pareceu que havia um traço vago desse avião fazendo uma curva à esquerda, logo após a última comunicação por rádio com o controle de tráfego aéreo, a possibilidade de sequestro parece real. Você faz o que eu mando ou ele morre. Essa possibilidade parece ainda mais provável quando fotos de um voo anterior com o Farik Hamid como copiloto levantam especulações de que ele não costumava manter a cabine protegida. Se você tem uma tripulação que, digamos, seja propensa a violar as regras e deixar alguém ir até lá para ser camarada, podem abrir a porta para qualquer um. Pode ser uma garota bonita, mas essa garota bonita pode também ter um cúmplice e uma arma na bolsa. Eles podiam ter uma arma pequena, de algum tipo, ou fingir ter uma arma. Eles entram lá e, sabe, eles têm o que precisam. Leve o avião para a Austrália. Ou mato vocês! No tumulto da mídia em torno do desaparecimento do voo 370, fala-se em provável sequestro. Mas para especialistas em aviação, algo sobre a teoria não se encaixa. Só preciso checar os mapas, tudo bem? Ande logo. Os pilotos têm várias maneiras de enviar sinais de emergência para o solo. Mais rápido. Tá bem, só se acalma. Estou inserindo as coordenadas, viu? Você tem rádios para falar, você tem frequências de emergência, pode colocar algo no sistema iCars e digitar, e você tem um código que pode inserir no transponder que avisa imediatamente ao mundo da aviação que você foi sequestrado. Referem-se a isso como squawk. Isso é enviar uma frequência especial que voltaria à torre de controle e à companhia aérea, dizendo que é um código de sequestro. Mas os controladores de tráfego aéreo nunca receberam um código de squawk ou qualquer outro alerta do voo 370. E uma investigação policial intensiva levantou a suspeita sobre os passageiros que viajaram com passaportes roubados. Eles não tinham ligações com o terrorismo. Na verdade, ninguém a bordo parece ter qualquer ligação com grupos terroristas. Nós estamos falando de milhares de pessoas investigadas, entrevistas sendo feitas, famílias, interrogatórios com familiares, e acho que o público percebeu que essa foi uma investigação muito grande. 370, contate Ho Chi Minh, 120, decimal 9. Boa noite. Boa noite, Malaysian 370. Com a possibilidade cada vez menor de um sequestro, autoridades focam nas poucas pistas existentes no caso, incluindo problemas de tempo. 2 minutos após a última comunicação de voz da cabine, o transponder do voo 370 é cortado.
Os transponders transmitem informações como o número do voo e a posição para os controladores no solo. Perder esse sinal dificulta rastrear o avião. Ainda mais preocupante, poucos minutos depois de o transponder sumir, o sinal do sistema ACARS também é desligado. Desligar o transponder é extremamente direto, extremamente simples, até em um jato sofisticado como o 777. Agora, desligar um ACARS não é tão simples. Requer muito conhecimento. Temos um incêndio a bordo. Depois de um tempo, só há duas teorias a serem analisadas. Uma é que foi um ato proposital e a outra é que foi uma emergência. Socorro! Permaneça sentado e use isso para respirar. Estamos perdendo muitos sistemas aqui. Um incêndio a bordo é uma das emergências mais catastróficas que a tripulação pode enfrentar. O transponder desligou. Eu tenho uma falha no sistema hidráulico. Ele pode danificar vários sistemas, incluindo os eletrônicos. Perdemos o ACARS. Às vezes, colocar máscaras de maneiras imprevisíveis. Um incêndio assim pode afetar o sistema elétrico e você pode perder alguns recursos. Em novembro de 1987, um 747 da South African Airways seguia para Joanesburgo. Houve um incêndio no compartimento de carga no piso principal, logo atrás dos passageiros. Quando a tripulação chegou até ele, o fogo estava intenso. Verifique o painel dos disjuntores também. O comandante iniciou um pouso de emergência. Maurício, Springbok 295. Springbok 295, Maurício. Bom dia, prossiga. Bom dia, temos um problema de fumaça e estamos fazendo uma descida de emergência para nível 15. Uma fumaça densa tomou conta da cabine e o comandante perdeu o controle de instrumentos importantes. Perdemos muitos equipamentos eletrônicos, não temos nenhum controle da aeronave. O 747 sul-africano não chegou ao destino. 159 pessoas morreram quando o avião atingiu o Oceano Índico. O manifesto de carga do voo 370 da Malaysia Airlines revela que ele carrega uma carga potencialmente perigosa. 220 quilos de baterias de íon lítio altamente inflamáveis. É possível que tenham iniciado um incêndio catastrófico? A quantidade ou o peso das baterias de íon lítio excederam os padrões normais, considerados seguros, ou violaram isso. E colocaram demais no avião e depois talvez tenham colocado no compartimento de carga errado, onde o supressor de incêndio não fosse tão robusto como deveria ser. Temos um incêndio a bordo. Mayday, aqui é o Malaysian 370. Temos um incêndio a bordo. Perdemos o ACARS. Um fogo repentino explicaria a falha dos instrumentos na cabine e a curva brusca à esquerda. Acho que deveríamos fazer a volta. Voltar para o aeroporto. Está bem. Virar à esquerda, curso 240. Talvez a tripulação tenha mudado de curso para se preparar para um pouso de emergência. As tripulações têm oxigênio e uma das primeiras coisas que fazem em caso de incêndio ou fumaça é colocar as máscaras. E isso lhes dá pelo menos 1 hora de oxigênio para trabalhar. Então existe essa possibilidade. Mas a teoria de incêndio tem uma falha grande. O problema principal com o cenário de incêndio, pouco provável, é que não houve chamado no rádio. O alarme de incêndio no compartimento de carga deveria ter soado antes de o fogo se espalhar. A primeira coisa que vou fazer é colocar a máscara de oxigênio, me certificar de que o meu colega coloque também a máscara de oxigênio. Vamos declarar emergência, daremos volta no avião imediatamente e procuraremos o aeroporto mais próximo. Há outro motivo para duvidar de incêndio no voo 370. Em Londres, um pequeno grupo de engenheiros da Inmarsat fez uma descoberta assustadora. A equipe começou a procurar no domingo e inicialmente achou algo que não podia acreditar. O que descobriram lança uma nova luz preocupante nos eventos misteriosos a bordo do voo 370. Os técnicos da Inmarsat fizeram uma descoberta impressionante. Nos dados ACARS, eles descobriram uma série de sinais automatizados chamados de apertos de mão,
recebidos do voo 370 tempos depois do suposto acidente. Isso é feito por um aperto de mão invisível ou ping entre a rede de computadores e a unidade em si. O computador ACARS do avião continuou a responder os pings automatizados da estação em Inmarsat em solo a cada hora, das 2h25 até as 8h19 da manhã. A aeronave continuou a enviar sinal de solicitação de serviço. Não por minutos após a perda, mas por 7 horas depois de desaparecer do sistema de radar. A descoberta significa que o voo 370 não caiu no Golfo da Tailândia, mas que ficou no ar por mais 7 horas. O que mudou tudo para mim e para todos foram os dados de satélite do Inmarsat. Ele disse, espera aí, o avião voou durante horas. Um voo de 7 horas torna quase impossível acreditar que um incêndio tenha derrubado o avião. Se você tem um incêndio generalizado, o avião não será capaz de voar por tantas horas. O espaço de tempo bate com os dados ACARS anteriores sobre o consumo de combustível do voo 370. O avião tinha combustível suficiente para continuar voando no piloto automático por 7 horas. Mas ninguém sabe o que estava acontecendo a bordo durante todo esse tempo. Agora todos sabemos que ele seguiu uma certa direção, sabemos que ele voou milhares de quilômetros, voou durante horas. Se alguém está vivo ou não, não sabemos. Assim que os tanques de combustível do avião secassem, os 2 motores iriam parar um após o outro, colocando o 777 em uma espiral descendente até cair no mar. O novo cenário tem uma semelhança impressionante com outro acidente misterioso. Em agosto de 2005, o voo 522 da Helios fazia a rota de Chipre para Atenas. Operações, aqui é o voo 522, câmbio. Voo 522, em que posso ajudar? Nós temos um aviso de decolagem ligado. Cautela máxima. Na cabine, as máscaras de oxigênio caem de repente. Para os pilotos, os alarmes não faziam sentido. E então o avião ficou mudo. 1h30 depois, a Força Aérea Grega enviou 2 caças para investigar. Eles avistaram alguém curvado sobre os controles no banco do copiloto. Mas nenhum sinal do comandante. Controle, tem uma pessoa na cabine do Helios 522. Parece estar desacordado. Eles viram alguém se mexer na cabine pouco antes do 737 fazer uma curva repentina e descer rapidamente. Conforme o avião descia acelerado, a pessoa na cabine finalmente reconheceu o caça. Mas não houve comunicação. Momentos depois, o voo 522 da Helios colidiu com o solo. Uma investigação no acidente da Helios revelou que a tripulação anterior havia relatado ter visto gelo na porta de serviço traseira. Um engenheiro de solo que investigava o problema fez testes e mudou o controle de pressurização da cabine de automático para manual. Mas não mudou de volta. Quando o avião decolou novamente, a cabine não pressurizou automaticamente e os níveis de oxigênio começaram a cair. A hipóxia pode resultar em dores de cabeça, confusão, dificuldade em entender o que está acontecendo, perda de memória, falta de ar e o que é mais sinistro na hipóxia e que todos os pilotos sabem é não reconhecer que estão debilitados. Máscaras caem quando a pressão da cabine cai demais, mas o oxigênio só é suficiente para 12 minutos. Privados lentamente do oxigênio, os passageiros e a tripulação acabaram adormecendo. Todos no avião estavam inconscientes, com exceção de um comissário de bordo que, de algum modo, tinha recebido oxigênio. Quando esse comissário de bordo chegou até a cabine, o avião estava sem combustível. Não havia como ele salvar o avião. Coloquem as máscaras, por favor.
O voo 370 da Malaysia Airlines sofreu falha de pressurização e voou durante horas no piloto automático, assim como o Helios 522? Geralmente, um avião fica no piloto automático durante a maior parte do voo. Então, caso ambos os pilotos não possam mais pilotar o avião, o piloto automático faz o que eles deveriam fazer. O avião da Malaysia voava a 35 mil pés, mais alto que o Monte Everest. E sem oxigênio, é esperado de 30 a 60 segundos de consciência útil. Um relatório do Conselho Australiano de Segurança no Transporte ajuda a reduzir a área de busca com a descoberta de que o curso em linha reta nas horas finais é compatível com um evento de hipóxia a bordo. Mas há alguns detalhes preocupantes que sugerem que algo estava muito errado a bordo do voo 370. Já volto. Tudo bem, obrigado. Bem antes, a hipóxia poderia já ter começado. A hipóxia e a confusão mental não são compatíveis com curvas feitas que não foram programadas no computador e nem num sonho mais maluco. Uma análise cuidadosa das evidências revelou que o voo 370 fez 3 curvas por 1h30 depois do último chamado pelo rádio. Primeiro, uma curva para a esquerda. Depois, mais 2, levando o avião para o oeste. E depois para o sul em direção à Antártica. Para Malcolm Brenner, essas curvas sugerem que alguém na cabine deliberadamente tirou o avião do curso. É concebível que um piloto pudesse despressurizar o avião deliberadamente, que, como parte de um esforço para sequestrar o avião ou assumir o controle por algum propósito, seria possível, de dentro da cabine, desligar a pressurização e produzir um evento do tipo do Helios. A grande questão agora é: quem fez as curvas misteriosas? E por quê? 370, contate Ho Chi Minh, 120,9. Boa noite. Boa noite, Malaysian 370. Os investigadores tentam explicar uma série de curvas misteriosas feitas pelo voo 370 depois da última chamada por rádio. Que estranho. O transponder desligou. Mais alguma coisa afetada? Peraí. Agora o EICARS também. Você sempre tem que ter a mente aberta. Falhas catastróficas podem acontecer, você deve considerar isso. Se vários sistemas de voo falharam ao mesmo tempo, é possível que o problema possa ter confundido os pilotos. Essa porcaria ainda não voltou a funcionar. Vou tentar reiniciar. Espera. Me deixa dar uma olhada. A nossa altitude é essa? Droga! Mas considerando todos os fatos do voo 370, esse cenário não se sustenta. O 777 é projetado para ter múltiplos suportes de segurança, tornando extremamente improvável que tantos sistemas possam ter falhado, colocando o voo em perigo. A ordem é deixar esses aviões fazerem a maior parte do serviço, certificando-se de que tudo tenha suporte, incluindo o suporte. Falhas múltiplas também são difíceis de se sustentar, levando-se em conta o fato de que o avião continuou a voar por mais 7 horas. Parece não se encaixar com as evidências que temos conhecimento do voo. Para investigadores como Brenner, as evidências tornam difícil ignorar uma possibilidade rara e aterrorizante: que o voo 370 tenha sido derrubado por um ato humano deliberado. 2 sistemas diferentes apagaram, quase na mesma hora, o transponder e o EICARS. O único propósito desses sistemas é de se comunicar com o solo, e não há uma ligação elétrica óbvia que justifique os 2 se desligarem, senão por um envolvimento humano. Tudo acontece por um ato deliberado de alguém por algum motivo. Se o voo 370 da Malaysia foi derrubado de propósito, não seria a primeira vez para uma empresa aérea comercial. Há 6 acidentes nos últimos 40 anos, no mundo todo, que têm a aparência de um ato deliberado. Em vários casos, eles parecem ser impulsivos, mas em 2 casos, parece que os pilotos, embora tivessem problemas psicológicos, teriam planejado cuidadosamente e quiseram deliberadamente esconder o fato de que o que iriam fazer era um crime.
Essa foi a descoberta controversa de uma equipe de investigadores americanos após o trágico acidente do voo 185 da SealCare. Serviremos o almoço em breve. Em 19 de dezembro de 1997, o Boeing 737 voava de Jakarta para Singapura. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é o comandante. Meu nome é Zhu Weiming. Na cabine comigo hoje está o copiloto Duncan Ward. Momentos após a última comunicação programada via rádio da tripulação com os controladores da Indonésia, o avião inclinou repentinamente e mergulhou. Não houve sobreviventes. Exploradores conseguiram recuperar os gravadores de dados e de voz da cabine do piloto da SealCare. Tudo pronto aqui. Mas as duas máquinas foram desligadas antes de o avião fazer o mergulho fatal. Tá bom. Quer água? Os investigadores descobriram que o piloto do avião, Zhu Weiming, havia perdido recentemente mais de $1 milhão no mercado de ações e deveria quitar a dívida quando voltasse para Singapura. Embora os investigadores da Indonésia discordassem, os investigadores americanos acreditam que o comandante da SealCare provavelmente desligou os gravadores de voo e mergulhou o avião, matando 97 passageiros e 7 tripulantes. Malaysia 370, mantendo o nível 350. Alguns especialistas acreditam que o voo 370 também foi derrubado de propósito. Na minha mente, alguém fez isso e foi um piloto. Se foi um dos indivíduos encarregados de manter o avião seguro ou se foi alguém mais, isso não sabemos. Voando a 35 mil pés. Pode pegar um café para mim enquanto termino de checar isso aqui? Sim, comandante. O comandante do Malaysia 370 pode ter achado uma desculpa para tirar o copiloto da cabine. Já volto. Muito obrigado. O comandante do voo tem autoridade. Ele é o piloto no comando do voo. Ele pode direcionar o copiloto para voltar para a cabine por vários motivos, enquanto o copiloto não pode. Então, dentre os dois, o comandante teria mais atenção. Posso pegar um café para o comandante? Sozinho na cabine, teria sido bem simples desligar o transponder e mudar de curso para uma área com pouca cobertura de radar. Ei, abra a porta. Alguns minutos depois, ele pode ter tentado desligar o ACARS, sem perceber que parte do sinal continuaria ligada. Tá tudo bem aí? Você não pode desligar os apertos de mão do Inmarsat sem acessar a parte eletrônica da aeronave. Isso é algo que as pessoas não saberiam como fazer. Comandante! Um piloto pode impedir que a porta seja aberta pelo lado de fora. Abra a porta! E ela é projetada para ser extremamente segura quando trancada. A porta reforçada, ninguém mais entra. Bom, mal ou tanto faz. Então, se um cara bom estiver lá, eles ficam trancados. Se um cara mau estiver lá dentro, ele também estará seguro. Se o comandante do voo 370 assumisse o controle da cabine e sequestrasse o próprio avião... Comandante, abra a porta! É pouco provável que qualquer outra pessoa a bordo pudesse ter disparado um alarme. Uma comunicação de emergência da tripulação da cabine para o solo quase sempre é infrutífera por um aparelho de celular. Ei, comandante, abra a porta! E, na verdade, não há como pegar o celular, entrar na cabine e ligar para o solo. Você está sozinho na viagem. Comandante, abra a porta! A pressurização na cabine pode ser ajustada manualmente, uma característica de segurança em caso de defeito. Mas isso também possibilita incapacitar todos a bordo. Ei, o senhor está bem? Essa é uma possibilidade, neutralizar o outro membro da equipe ou os outros membros. Comandante! Qualquer um que não estiver no oxigênio pode ficar vulnerável.
Os passageiros que conseguiram colocar a máscara teriam ficado sem oxigênio cerca de 12 minutos depois. Com passageiros e tripulação mortos, tudo o que resta é fazer o avião desaparecer. Na hora seguinte, o avião faz várias curvas que aparentam ser direcionadas por humanos e finalmente acaba voando rumo à Antártica, o que parece ser um grande esforço cuidadoso para evitar ser detectado. Sabe, eu acredito muito que com todas as evidências que pensamos ter, temos sempre de colocar essa advertência que quem quer que tenha feito isso tinha a intenção de fazer o avião e os passageiros simplesmente desaparecerem. Se o voo 370 foi de fato derrubado de propósito, uma das perguntas mais difíceis de responder é: por quê? Entre os pilotos, o comandante e o copiloto era um piloto jovem e cheio de vida, que estava se preparando para casar. Não há qualquer identificação compatível com um fanático religioso ou alguém que quisesse acabar com a própria vida, muito menos com a de qualquer outra pessoa a bordo. E o comandante também não tem qualquer identificação com isso. Malcolm Brenner acha que um evento de 1994 pode fornecer alguma compreensão. Para mim, o modelo mais claro é o exemplo da FedEx. E o único motivo que sabemos é que ele falhou. Um engenheiro de voo da FedEx, correndo o risco de ser demitido por mentir, subiu a bordo de um DC-10 com armas escondidas. Ele tinha um histórico brilhante, era engenheiro, tinha um belo registro na Força Aérea, mas também tinha um histórico de problemas psiquiátricos. Pouco após a decolagem, ele entrou na cabine do piloto planejando matar a tripulação e derrubar o avião. Ele quase conseguiu. Após uma luta sangrenta, a tripulação conseguiu conter o agressor e pousar o avião. A Malaysia Airlines pode ser a última de um pequeno grupo de companhias aéreas que sofreram a tragédia de um piloto perturbado que planejou deliberadamente derrubar um avião comercial. Você pode ter alguém com motivação psiquiátrica, um esforço bizarro, mas ainda capaz de planejar a sangue frio e, em detalhes, uma maneira de cometer esse tipo de esforço. Então, lamento dizer, mas pode acontecer. A realidade difícil para investigadores e companhias aéreas é que falhas humanas podem ser praticamente impossíveis de prever. Se estamos lidando com seres humanos, estamos lidando com criaturas imperfeitas, que somos nós, e podemos aprender mais e deveríamos aprender mais sobre os sinais de alguém que possa fazer isso. Mas será muito difícil, se não impossível dizer sim, resolvemos isso, nunca mais vai acontecer. É provável que ninguém jamais saiba ao certo o que aconteceu a bordo do voo 370. Mas talvez a lição mais importante dessa tragédia já tenha sido aprendida. A lição que se tira do episódio é que temos de saber onde todos esses aviões estão o tempo todo. E isso é bem simples e bem barato. É só prender um GPS em um dos transmissores, que na maioria dos casos já está lá, e programá-lo para enviar a posição a cada 5 ou 10 minutos. E se certificar de que ninguém no avião poderá desligá-lo. Talvez aconteça que as companhias aéreas irão decidir que vamos rastrear e fazer disso a diferença na maneira de vender os bilhetes. Talvez aconteça que a agência de aviação americana vá decretar isso. O mundo todo tem interesse no que aconteceu aqui e em descobrir o que aconteceu para começarmos a evitar isso e cuidar para que nunca mais volte a acontecer.